Olá, meus amigos, voltamos mais uma vez com o nosso papo sobre psicologia e mediunidade. Bom, agora o tópico é diferenças entre anímico e mediúnico no psiquismo. E o que seriam essas diferenças? Bom, o que se chama de animismo é a produção pelo médium de fenômenos de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais sem a intervenção de espíritos desencarnados. Consequentemente, só é mediúnico o fenômeno que tem a participação de um ou mais desencarnados. Há, porém, fenômenos que podem ser enquadrados como anímicos, muito embora possam ter a interferência de espíritos desencarnados, como, por exemplo, a visão de paisagens espirituais e a clarividência. Nessa mesma categoria, podemos inserir as premonições oriundas de sonhos, nos quais encarnados passam informações sobre o futuro para o sonhador. Há também fenômenos que sugerem a intervenção de espíritos, mas que parecem ter causas desconhecidas, a exemplo dos classificados por Carl G. Jung, em 1856 a 1961, como sincronicidade. Cito como exemplos o fato de um relógio parar no exato momento em que ocorre a morte de seu dono, ou o aparecimento de um inseto raro num ambiente muito distante de seu habitat natural, quando seu nome científico é citado. Há fenômenos que ocorrem com o ser humano, do ponto de vista psíquico, que não podem simplesmente receber a denominação de anímico ou mediúnico. Pode-se dizer que essas duas classificações são polaridades de um espectro muito grande, o qual contém fenômenos de natureza ainda desconhecida e que o cérebro humano não é capaz de registrar. O fenômeno anímico está sempre presente no mediúnico, pois que todos os fenômenos que se passam na vida do psiquismo humano contêm elementos e símbolos presentes na psique de quem deles participa. Bom, a consciência dos processos anímicos como algo natural na mediunidade pode colaborar para a individuação do médium, pois simultaneamente a sua contribuição como intermediário perceberá aquilo que lhe é próprio, adquirido em sua evolução espiritual. E para a individualização, a gente tem uma explicaçãozinha, que é o processo de crescimento pessoal descrito por Jung, e que inclui a maturação do ego, a integração da sombra, a dissolução dos complexos, o reconhecimento das personas e o encontro com a ânima ou ânimos e a realização do self. Para tudo isso temos várias explicações. Porém, não vamos nos prender nessas todas as explicações. Vamos continuar nosso pensamento. Depois a gente pode dar uma passadinha por essas partes, tá bom? Bom, a consciência, ela passa a se... Vamos voltar. A consciência dos processos anímicos como algo natural na mediunidade pode colaborar para a individuação, que a gente já viu o que é, do médium, pois, simultaneamente, a sua contribuição como intermediário perceberá aquilo que lhe é próprio adquirido em sua evolução espiritual. E essa consciência passa a se conscientizar de suas qualidades e, talvez, de seu nível de evolução espiritual, tá? Não é a consciência, é a individuação, passa a se conscientizar. Tudo bem. Continuando. É preciso que retiremos do exercício mediúnico o medo ou receio do animismo, pois este estará sempre presente. A palavra animismo tornou-se um símbolo que transfere uma certa insegurança e até medo aos médiuns inexperientes. Não se deve temer o que é natural. Deve o candidato a médium ou mesmo o experiente conscientizar-se de si mesmo e despreocupar-se de sua interferência pessoal. Deve, porém, ter senso crítico sobre o que produz através da mediunidade, além de submeter sua produção ao crivo de terceiros. Então quer dizer que você tem que mostrar para outras pessoas o que você produz,
para que você possa ter mais alguém identificando e tendo uma visão crítica sobre o que você faz, tá bem? Então, os conteúdos repetitivos de alguns médios trazendo mensagens mediúnicas que se assemelham nem sempre se tratam de animismo, pois muitas vezes procedem do mesmo espírito, o qual não consegue, com aquele intermediário, mudar seu próprio padrão de pensamento e sentimento. É importante distinguir a fraude do animismo. Na fraude, há uma falha de caráter do médium ou do espírito comunicante. O objetivo da fraude é enganar. O fenômeno anímico é inconsciente, isto é, não depende da vontade do médium. É produzido à sua revelia. Ele pode reduzir sua influência, mas nunca evitar totalmente. Ele consegue reduzir a influência do animismo em suas comunicações, na medida em que identifica seus padrões psíquicos, evitando que eles se apresentem. Os sinais identificadores do animismo só são observáveis no exercício frequente da mediunidade e após um conhecimento específico da personalidade do médium. À primeira vista, não há quem distinga o anímico do mediúnico, pois uma única comunicação não é suficiente para detectar se isso faz parte do modus operandi daquele médium. São alguns sinais característicos das comunicações nas quais prevalece o animismo. E lá vão os sinais. Padrão repetitivo do conteúdo das comunicações intelectuais. Construção repetitiva das ideias transmitidas nas comunicações intelectuais. Semelhança típica entre a personalidade do médium e o conteúdo de suas comunicações quando se trata de histórias com personagens. O conteúdo das mensagens apresenta repetitivamente soluções diretas para os conflitos íntimos do médium. Citação constante do nome do médium nas mensagens por ele transmitidas. Perspectiva não espiritual na forma de apresentar as mensagens. Trejeitos e tiques que não pertencem aos espíritos desencarnados. Exigências exclusivas e esquisitas para que o fenômeno mediúnico ocorra. Muitas vezes, a simples presença de um espírito desencarnado, pressentida pelo médium, provoca-lhe a vontade de emitir uma comunicação, mesmo que ele não tenha essa intenção, nem nada tenha a dizer. A sintonia psíquica também pode se dar à distância, desde que ambos estejam na mesma frequência vibratória. O animismo, antes de ser um problema, é uma condição natural existente em todas as comunicações, as quais invariavelmente se servem dos conteúdos da consciência e do inconsciente dos médiuns. Para se lhe reduzir os efeitos que porventura sejam prejudiciais nas comunicações, é importante que os médiuns busquem uma maior sintonia com os espíritos com quem trabalham ou desejem se comunicar, além de desenvolver um maior senso crítico em relação ao conteúdo de suas comunicações. Daqui a pouco eu volto.